Se somos templo do Espírito Santo, por que temos que congregar em uma igreja física? Quem são os desigrejados? O que pensa os desigrejados? Perguntas que responderemos nessa pré-aula número 9. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para mais um dia gravarmos a pré-aula, lição número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Esperamos que vocês estejam usufruindo aí, assistindo e pegando conhecimento para aplicar nas aulas, e aqueles que assistem estejam também aprendendo com essas nossas pré-aulas, né? Estamos nós com esse propósito de fazer para contribuir com a igreja, contribuir com os professores para que nós possamos melhorar cada dia mais os ensinos, né? O nosso ensino nas nossas escolas dominicais. E hoje nós vamos falar a lição número 9, né? A sutileza do movimento dos desigrejados. Nós começamos aí pensando, né? Que a lição número 9 ela vai falar do movimento dos desigrejados. Nesta lição estudaremos o movimento que se opõe a toda estrutura de hierarquia religiosa e do conjunto doutrinário e arquitetônico da igreja. Veremos também como combater esta sutileza de Satanás. Nós estamos aqui para comentarmos um pouco sobre esse movimento, que ele tem uma força muito grande. Segundo pesquisas do IBGE do ano de 2010, foi a última vez que foi feito um censo, nós tínhamos, em média, 9% da população brasileira que se dizia crente em casa. Nós temos que entender também algo que, às vezes, nós podemos até achar semelhança, mas não é igual. É as pessoas católicas não praticantes e os desigrejados. Os desigrejados são pessoas que confessam a fé em Cristo e não querem congregar, não querem ter uma direção, não quer estar sobre uma autoridade. E o católico que ele não é praticante é aquele católico que não vai na missa. Então nós temos uma diferença entre católico não praticante e as pessoas que se dizem desigrejadas. Os desigrejados já confessaram a fé em Cristo, muitos deles já congregaram, muitos deles já tiveram participação no núcleo de uma igreja evangélica e por algum motivo ele se afastou e começou a se denominar como sem igreja, que congrega em sua casa, que é a própria igreja. E nessa lição nós vamos entender mais esse fenômeno, esse movimento, vamos mostrar que esse movimento não tem nenhuma base bíblica e vamos mostrar também nessa lição qual a finalidade da instituição igreja e por que temos que estar juntos, temos que congregar. Então nessa lição nós vamos estudar sobre isso. O texto áureo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus, capítulo 10, verso 25. A nossa verdade prática está: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então nós percebemos que esse movimento do desigrejado, irmão, nasce de pessoas frustradas, de pessoas que não querem ter um compromisso de estar congregando em uma igreja física. E nasce também por pessoas que estão frustradas com lideranças, pessoas que se frustraram na carreira da fé. Essas pessoas um dia confessaram Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma. Provavelmente, muito delas congregaram por um tempo em igrejas, tiveram pastores, tiveram apóstolos, tiveram bispos como seus líderes, mas passaram a desacreditar por um motivo ou outro. Temos que entender que esse movimento ele teve um ataque feito por Satanás. Porque a igreja, nós somos o corpo místico de Cristo, mas sofremos ataques. E nós percebemos que essas pessoas, a maioria delas tiveram problemas dentro das suas igrejas,
E com esses problemas se enfraqueceram na fé, a sua espiritualidade diminuiu, as pessoas perderam a fé e começaram a fazer esse movimento de ser crente em casa. Mas sabemos que biblicamente não está correto. Nós vamos ver aqui durante a lição que eles têm as suas desculpas, eles falam porque eles são desigrejados, mas nós podemos combater isso com a palavra de Deus. Mostrarmos na Bíblia que eles estão errados quanto a esta prática. Objetivo: explicar a visão a partir do movimento dos desigrejados. Renomear a natureza da igreja do Novo Testamento. Confirmar a importância e a necessidade da igreja. Introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou conhecidos também como sem igrejas, crescem em escala excepcional. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Esse grupo religioso não possui hierarquia religiosa, código doutrinário e nenhuma estrutura arquitetônica. É quem possua se reunir. Nessa lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando o seu aspecto socioespiritual. Mostraremos também a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro possui uma gloriosa missão. Primeiro tópico: visão e prática do movimento dos desigrejados. Qual é a primeira visão? Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização, institucionalização da igreja. Eles não aceitam nenhum tipo de regra, sermões e códigos doutrinários. Nós sabemos, meus irmãos, que a igreja, a instituição igreja, ela está amparada pela Constituição. Então tem normas, tem leis que amparam a igreja. Diante desse amparo constitucional, as igrejas se criaram suas próprias regras, seus estatutos. E os desigrejados, esse movimento dos desigrejados, eles trabalham contra essa institucionalização da igreja. Eles não acreditam em nenhum tipo de regra. Eles não aceitam nenhum tipo de sermão. Eles não aceitam nenhum tipo de código de conduta. Mas nós sabemos que a igreja, ela tem o seu código de ética, ela tem a sua doutrina, que é a palavra de Deus, ela tem as suas regras internas que regem o conjunto de pessoas que agregam àquela denominação. Os desigrejados, eles pensam totalmente diferente. Eles não querem essa formalização. Eles não querem essa institucionalização. Eles não querem ser regidos por códigos e nem tampouco obedecer a um conjunto de regras. Eles se dizem crentes, eles confessam que aceitam Jesus, que acreditam em Jesus, mas eles são as próprias regras. Eles mesmos fazem as suas regras. Eles não precisam do templo, ele não precisa de instituição, ele não precisa de códigos, ele não precisa de pessoas direcionando eles para que eles possam servir a Deus. Sabemos que está fora, irmão, da prática cristã. Mas com que base é que eles formularam essa ideia? Alguns deles falam sobre a igreja primitiva. Que a igreja primitiva ela não tinha congregação. Que a igreja primitiva eram todos em suas casas congregando. Que a igreja primitiva não tinha regras. Mas isso sabemos que é uma falácia. A igreja tem regras. A igreja primitiva tinha um conjunto de normas. A igreja primitiva tinha um conjunto de regras. A igreja primitiva ela não congregava, ela não tinha congregações, ela não tinha templos. Por quê? Porque a igreja primitiva era uma igreja perseguida, irmãos. Era uma igreja que estava passando por um processo de perseguição. Nós podemos ver que antes de começar a perseguição por Roma, a igreja, Paulo ia congregar. Pedro, João iam ao templo orar. Quer dizer, eles tinham uma comunhão com o templo. A partir do momento que passaram a ter a perseguição, que eles foram expatriados, que eles foram espalhados pelo mundo, eles começaram a pregar o evangelho de cidade em cidade, de casa em casa. Se não tinha condições de estar no templo por causa da perseguição, eles passaram a congregar nos lares, a formar a igreja na casa dos irmãos.
Mas esta igreja tinha regras. Essa igreja tinha membros, elas tinham os parâmetros. Elas se reuniam. Famílias em volta daquela casa se reuniam para congregar. Qual a finalidade? Congregar e adorar a Deus, obedecendo à regra da palavra de Deus, obedecendo ao conjunto de normas que é a palavra de Deus. E nós vemos também que, em um dado momento, a igreja de Atos dos Apóstolos precisou passar por um concílio. Esse concílio foi para dar direção, para trazer direção, um conjunto doutrinário, um conjunto de regras. Por quê? Porque havia pessoas congregando na igreja que não eram judeus. E as normas que os judeus seguiam, eles queriam continuar seguindo. Algumas delas, ela vinham do Velho Testamento, elas vinham da lei. No caso da circuncisão, no caso de não comer carne com sangue, nós sabemos que no caso da prostituição, no caso do adultério. Então, eles vinham trabalhando em cima disso. Em certo momento, teve que fazer um concílio da igreja para determinar quais seriam as regras. E quais eram as regras? As regras eram conforme a palavra de Deus. Aqueles que vinham se agregando à igreja, aqueles que vinham congregando, se juntavam à igreja, que não eram judeus, não precisavam seguir aquelas normas. A igreja ia ter um conjunto de regras. Bastava se abster da carne sacrificada, se abster da prostituição, se abster. Ali não precisava circuncidar. Bastava aceitar Jesus para fazer parte do corpo místico de Cristo, para fazer parte da igreja de Cristo. Isso era a norma. Isso era o passo principal para se tornar um crente, aceitar a Jesus. Então, essa visão anti-institucional que eles tinham, que a igreja que não precisa ter um templo, que não precisa ter organização, que não precisa ter regra, que não precisa ter código, que não precisa ser ensinado, nós vamos perceber que também na Bíblia nós quebramos esse parâmetro. Está errado. Precisa ser ensinado, precisa ter códigos de doutrina, precisa ter sermões. O próprio Jesus deu um para pastores, outro para doutores, outro para mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento do santo. Como que um desigrejado, vou ser aperfeiçoado na minha própria casa por mim mesmo? Tenho condição de fazer isso? Não. Eu preciso ser ensinado, eu preciso ser doutrinado. Mas a visão dos desigrejados é que não precisa, que eles não precisam dessa institucionalização, desses sermões. Eles são autossuficientes. Isso é um mero engano, é uma sutileza de Satanás para que as pessoas possam ficar nas suas casas acomodadas, achando que estão servindo a Jesus, mas quando nós vamos à luz da Bíblia, a palavra de Deus, elas não estão cumprindo aquilo que Jesus ensinou em sua palavra. A visão e a prática do movimento do desigrejado. Um ensino anticlerical. Os desigrejados são contrários a todo e qualquer sistema de governo na igreja. Isso significa que eles não aprovam a hierarquia instituída na igreja. Está aqui mais um dos motivos que levaram muitas pessoas a saírem das suas igrejas em que congregavam, ficarem em seus lares e dizerem ser crentes, mas não ter igreja. Por quê? Eles não querem passar por um processo de estarem debaixo de uma autoridade. Eles não querem aceitar uma autoridade. Ele não quer aceitar que pessoas tenham sobre ela autoridade. Nós temos que entender que a igreja ela tem autoridade, que é Jesus, o cabeça da igreja, mas tem pessoas que foram levantadas por Jesus para aperfeiçoar os crentes. Enquanto os desigrejados não aceitam pastores, não aceitam apóstolos, não aceitam bispo, não aceitam nenhum tipo de hierarquia, de comando, eles estão fugindo da palavra de Deus. Nós sabemos que Satanás trabalha nesse propósito, de fazer as pessoas acharem que elas sozinhas conseguem, que elas nos seus lares conseguem sozinhas. Mas sabemos que quando as pessoas ficam em seus lares, com este movimento, dizendo que ela é a igreja de Cristo, mas não precisa do templo, que ela é a igreja de Cristo, mas não precisa de doutrina,
que ela é a igreja de Cristo, mas não precisa de sermões, que ela é a igreja de Cristo, mas não precisa de uma direção, de pessoas para darem direção a elas, estão fugindo da palavra de Deus, estão fugindo dos ensinamentos de Jesus, estão fugindo da vontade de Deus, porque sabemos que isso é uma ardilosa, né, que Satanás sutil, que o Satanás criou para entristecer as pessoas, para desviarem as pessoas do foco. A natureza da igreja neotestamentária. Primeiro, um organismo. A igreja neotestamentária é considerada um organismo vivo, no sentido que ela é corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, pertencentes a diferentes povos, tribos e línguas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe à parte dos estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Lembram da pergunta que eu fiz? Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso congregar em uma igreja física? Como organismo vivo, como igreja de Jesus, como templo do Espírito Santo, eu não preciso do templo, mas eu preciso de Jesus. Eu preciso entrar, ser emergido na igreja de Cristo, na igreja espiritual. A igreja espiritual não precisa de templo. Eu me lembro que uma determinada época, uma senhora aceitou Jesus numa igreja em que eu pastoreava e ela foi embora para o interior. E o seu marido não era crente. Rasgou a Bíblia dela. Ela ficou durante 5 anos sem a Bíblia, sem poder ir à igreja, em um lugar praticamente deserto. Mas ela continuou sendo crente. Ela continuou sendo serva de Deus, acreditando nos princípios bíblicos, almejando um dia poder voltar a congregar. Passado um período, seu marido faleceu, ela voltou aqui a São Paulo, nós batizamos ela e ela continuou servindo a Deus com muita alegria no templo. A diferença daqueles que são desigrejados, que não querem congregar, mas daqueles que querem congregar e não podem. Daqueles que servem a Jesus como igreja, como organismo vivo, como templo do Espírito Santo, independente do lugar, independente das condições. Essa mulher tinha uma condição adversa, mas ela não parou de servir a Deus. Então você que é servo de Deus, se você passar por uma adversidade e não puder ir à igreja, seja templo do Espírito Santo, você é um organismo vivo. Você foi imergido na igreja espiritual de Jesus, no corpo místico de Jesus, a qual a cabeça é Cristo. Mas você nunca pode fazer um movimento contrário, dizer que não precisa de um pastor, dizer que não precisa congregar, dizer que não precisa ter irmãos. A igreja de Cristo, como organismo vivo e espiritual, ela é individual. É um a um, mas como corpo, como um corpo de Cristo, essa igreja, ela precisa de membros. E os membros precisam estar reunidos com o mesmo propósito, obedecendo a mesma lei, que é a lei de Deus, a palavra de Deus, e vivendo em harmonia, tendo liderança, buscando obedecer a essa liderança. A igreja neotestamentária era esse organismo vivo. As pessoas aceitavam Jesus nas praças, mas elas buscavam congregar na casa de um irmão, se reunirem nas casas dos irmãos para congregar, porque não podiam ter templos, não tinham condições também de fazer esses templos. Mas não deixaram de ser igreja de Cristo, não deixaram de congregar. Nem por isso elas pararam de servir a Deus, ou elas disseram que não precisavam de pastores ou de uma igreja. Elas buscavam, almejavam estar unidas e reunidas. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. Aqui está um ponto interessante, irmãos. As pessoas desigrejadas geralmente são pessoas solitárias. São pessoas que vivem em sua solidão, até uma solidão espiritual. O inimigo, Satanás, nessa sutileza, trabalhando, atacando a igreja, está usando esse movimento dos desigrejados para fazer as pessoas se trancarem em suas casas, em seus lares,
se trancarem dentro de si mesmas, dizendo que está servindo a Cristo, mas com muita dificuldade, com angústia, com pensamentos até de suicídio, pessoas que não têm nenhum controle, um autocontrole, pessoas que não têm regras, pessoas que não obedecem a ninguém, não conseguem obedecer a uma liderança. Isso é a atuação de Satanás. Sabemos que esse movimento é grande para quê? Para desestabilizar a família de Deus. Porque qual é o propósito da igreja se reunir? O primeiro propósito da igreja se reunir é adorar a Deus. O primeiro propósito é servir a Deus com alegria. O segundo propósito da igreja é viver em comunhão, é ter irmandade, é compartilhar dos momentos difíceis e dos momentos bons, é estar inserido num corpo a qual a cabeça é Cristo. Então, esse movimento da igreja, como família de Deus, é importante até para a sociedade, até para nós sermos vistos pela sociedade como exemplo. Como que eu vou ser exemplo de igreja se eu digo não quero obedecer a um pastor? Então, esse movimento do desigrejado precisa urgentemente mudar de ideia, passar a entender que não vale a pena ser crente em casa. A igreja como testemunha da salvação. Se, por um lado, o apóstolo Paulo chamou a igreja da família de Deus, esse mesmo apóstolo mostrou a finalidade para que a igreja foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades do céu. O apóstolo Pedro escreveu que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é testemunhar a salvação em Cristo. É dar testemunho de Deus. É dar testemunho de que Deus as chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus mudou a sua condição espiritual. Temos que entender que a igreja ela é espiritual e ela também é material. Ela é a igreja triunfante e ela é a igreja também que trabalha. É a igreja do dia a dia, é a igreja que vai ao campo pregar o evangelho. É a igreja que vai dar testemunho pessoal de Cristo. Os desigrejados não acreditam que, se reunindo, vão dar testemunho. Por quê? Porque a maioria deles estão tristes com a liderança, foram, às vezes, passaram por um processo difícil. E aí eles entenderam que era melhor sozinho. Mas o próprio Jesus falou que uma casa dividida não subsiste. Que quando o lobo quer tragar uma ovelha, ele a separa. Porque o rebanho de Cristo, o rebanho total junto, há uma defesa. Mas quando ele está separado, ele fica à mercê do lobo. É o que acontece com esse movimento do desigrejado. Eles estão sozinhos. Sozinhos, com certeza, não vão subsistir, não vão conseguir. Então, o que é que nós temos que entender? Nós fomos chamados para uma missão. Essa missão é pregar o evangelho, é proclamar as virtudes, daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É mostrar Jesus como o único suficiente salvador das nossas almas. É mostrarmos que somos unidos, que trabalhamos dentro de uma união, que estamos juntos com um só propósito. Qual é esse propósito? Anunciar o reino de Deus, anunciar ali a salvação em Cristo. Então, o movimento dos desigrejados, eles por si só já caem em contradição quando nós vemos que eles não pregam, eles não saem pregando a salvação, eles não saem anunciando o evangelho do reino de Deus. Porque reino é um conjunto, não é uma pessoa, reino é um conjunto. Então, na conclusão dessa lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acredita-se ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuíram para isso. Há um mito de que uma igreja verdadeira não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com um estatuto organizacional estabelecido. Um objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para que Ele nos chamou. Como eu comecei fazendo as perguntas, se eu sou o templo do Espírito Santo,
por que preciso ir à igreja? Eu preciso ir à igreja por causa da comunhão. Eu preciso ir à igreja para louvar a Deus. Eu preciso ir à igreja para dar testemunho de Jesus Cristo. Qual o pensamento? O que pensa um desigrejado? Ele pensa que não precisa se reunir, não precisa de templo. Ele pensa que não precisa estar reunido, não necessita. Mas por que ele pensa assim? Porque ele está geralmente frustrado, geralmente ele está triste com alguma coisa. Ele não consegue se reunir, ele não consegue ter comunhão. E ele acha que sozinho pode chegar. Sabemos que não tem como. O próprio Jesus, ele andou sempre buscando a comunhão com seus apóstolos, ensinando. A ceia ele reuniu no nome dele, para que ali pudesse participar do corpo e do sangue dele. Então Jesus sempre ensinou estar reunido em comunhão. Então, irmãos, nós temos que entender que esse movimento dos desigrejados é um ataque à Igreja de Cristo. Como nós vamos combater isso? Como vamos buscar essas pessoas desigrejadas? Temos que ir ao encontro delas. Temos que saber quais as suas dificuldades, as suas necessidades. E com muita oração, pregando a palavra de Deus, com muito amor, tentarmos buscar aqueles que possível for, aqueles que quiserem voltar à igreja. Então, nosso papel como igreja é desmanchar todo esse ataque de Satanás. E para fazer isso, temos Jesus Cristo como o nosso guia, como a nossa direção. Então, na aula, nós temos que passar essa ideia para os irmãos. Não podemos atacar os desigrejados. Não podemos olhar eles como que não tem mais jeito. Mas temos que olhar eles como pessoas que precisam de Jesus, que precisam do nosso amor, que precisam da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Espero que tenha contribuído, que os irmãos possam assistir a aula, a essa pré-aula, os irmãos possam dar seu joinha, possam compartilhar, possam se inscrever no nosso canal para nós, cada dia mais, vermos aí o crescimento da obra de Deus. Eu quero estar agradecendo primeiramente a Deus e todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho. Que Deus possa abençoar vocês, a todos aqueles que vão assistir. Deus vos abençoe e abra o vosso entendimento para compreender essa lição e passar de melhor maneira possível aos seus alunos. E os alunos que assistirem, que possam também compartilhar, né, com o seu professor, discutir em sala de aula, porque é conversando, é compartilhando, é discutindo os assuntos que nós aprendemos e crescemos. Amém? Deus os abençoe e até a próxima.